Bom dia, segundo ano. Como é que vocês estão? Galerinha, voltamos aqui então a nossas aulinhas gravadas, né? Na semana passada a gente teve a nossa aulinha ao vivo em que eu falei sobre a primeira lei da termodinâmica para vocês. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a segunda lei da termodinâmica e a aplicação disso em máquinas térmicas, tá? Então a gente dá início agora à apostila 16, tá, galera? Lá na página 136 vocês vão ter acesso aí a essa parte. E nós iremos discutir aí sobre, principalmente máquinas térmicas, e aonde que se encaixa, né? Por que é necessário a segunda lei da termodinâmica, tá? Então, antes de mais nada, deixa eu mostrar para vocês aqui o que é uma máquina térmica, tá? Chama-se de máquina térmica qualquer equipamento, tá, que operando em ciclos transforme continuamente calor em trabalho. Então, galera, o diferencial aí de uma máquina térmica é justamente algo que vai transformar calor em trabalho, ou seja, em movimento. Fazer o processo inverso é fácil. Se eu pedir para ti aí, transforma trabalho em calor. Você esfregando uma mão na outra, você está transformando um movimento em uma energia térmica. E aí vai propagar calor ali. Então é mais tranquilo. Agora, vai lá, transforma calor em trabalho. Faz algo se mover através da troca de calor. Não é tão simples, tá? Então, nós temos aí os grandes exemplos que eu comentei um pouquinho para vocês naquela nossa aula de trabalho, né? Que seriam as locomotivas a vapor. Como é que funciona uma locomotiva a vapor? Você tem um combustível, né? Que no caso dessas locomotivas era carvão. Você queimava carvão, esse carvão, né? Ele fornecia calor para uma caldeira, né? Nessa caldeira você tinha água no estado líquido. Essa água no estado líquido virava vapor, que ficava em alta pressão, pressurizado. Esse vapor em alta pressão, por um esqueminha mecânico ali, fazia a locomotiva se movimentar, né? Aí, claro, o princípio de funcionamento de cada máquina térmica é um distinto, mas a ideia geral é o quê? É você ter uma fonte de calor e através desse calor você gerar movimento. Então assim funciona com a locomotiva a vapor. Assim funcionava com a máquina de Heron. Primeiro exemplo histórico que nós temos aí, né, de uma máquina a vapor, algo que transforma calor em trabalho, que é o mesmo princípio da locomotiva a vapor. Você tem aqui água dentro desse recipiente, que ao receber calor, essa água no estado líquido vai para o estado gasoso, aí ela sobe, né, no estado gasoso, e aqui você tem uma esfera que está num eixo e que tem duas saidinhas para esse vapor. Só que essas saídas elas são colocadas de acordo que gera um movimento circular ali, né? Assim como aqueles irrigadores, né, que sai água, ele sai girando assim, você tem isso com vapor. Acontece o mesmo que acontece, por exemplo, com a tampinha da panela de pressão, quando pega a pressão, que ela fica apitando e girando, tu tem a saída de vapor fazendo aquilo ali gerar um trabalho, ok? Claro que né, a aplicação basicamente tecnológica que nós tivemos desse princípio aqui da máquina de Heron foi só lá na primeira revolução industrial, né, onde nós tivemos as máquinas a vapor tomando conta aí, né, das indústrias, substituindo a manufatura e por aí vai. Mas então a física, essa parte da física termodinâmica, ela é muito, muito importante na questão, né, dessas discussões sobre máquinas a vapor. Até é legal falar um pouquinho do contexto da época, porque nós tínhamos que uma engenharia que ela estava um pouco, digamos, querendo ultrapassar a física. Os caras estavam construindo, sem entender muito sobre o que eles estavam construindo, e era muito comum essas máquinas darem problemas, assim, né? Umas explosãozinha uma vez ou outra aí, então era bem comum aí acontecer porque eles não sabiam direito com o que eles estavam lidando, né? Aí, claro, tem vários nomes aí, né? Joule, Watt, desse período, Stirling, que trouxeram várias novas adaptações e novas formas da gente aplicar. Até hoje nós temos, né, máquinas térmicas no nosso dia a dia, um veículo, né, a combustão interna, um carro, que hoje a gente usa a combustão, ele ainda é pelo mesmo princípio de transformar calor em trabalho. Você tem uma fonte de calor,
que no caso do carro é o próprio motor ali onde explode o combustível, seja gasolina, etanol ou até mesmo diesel. E aí é desse calor que se aproveita dessa energia para gerar o movimento ali nos pistões e transmitir isso para a roda. A ideia é sempre a mesma. Claro que o princípio de funcionamento ele vai se aprimorando, mas o conceito de calor virar trabalho é o mesmo. Beleza? Mas vamos lá então. O que é necessário para a gente ter uma máquina térmica, né? O que é fundamental? Primeiro a gente precisa de calor. Para existir calor, eu preciso de dois corpos com diferentes temperaturas. Então eu vou desenhar aqui para vocês o que eu vou chamar de fonte quente, tudo bem? Que seria o corpo aí a uma temperatura mais elevada, e o outro corpo que é o que eu vou chamar de fonte fria, beleza? Então fonte quente, fonte fria. Tendo a fonte quente e a fonte fria, eu tenho dois corpos com diferentes temperaturas, eu vou ter troca de calor entre eles, tudo bem? O calor vai fluir do quente para o frio ou do frio para o quente? Do quente para o frio, muito bem. Se tu tá copiando isso aqui agora, para um pouquinho que eu vou apagar, tá? Eu vou ter uma quantidade de calor saindo da fonte quente e indo para a fonte fria, beleza. Mas isso aqui não é uma máquina térmica, né? Porque a máquina térmica falta a essência da máquina térmica, que é pegar parte dessa quantidade de calor aqui e transformar para trabalho. Cadê o trabalho, né? Eu não, em momento algum, com essas duas fontes, eu falei sobre a transformação para trabalho. Então aqui eu tenho um exemplo, por exemplo, de uma fonte quente e uma fonte fria, pode ser uma xícara de café em cima da mesa. Xícara de café, a fonte quente, fornece calor para a fonte fria. Beleza. Mas isso não é uma máquina térmica, né? A menos que essa xícara saia rodando aí devido a essa troca de calor. Então, eu vou apagar aqui e vou mostrar o que está faltando. Bom, então temos de novo aqui a nossa fonte quente e a fonte fria. O que está faltando nesse processo aqui? A máquina térmica. O princípio de funcionamento que faz, né, o calor virar trabalho. Então, a nossa máquina térmica. E aí, galera, cada máquina térmica, como eu falei, vai ter um princípio de funcionamento diferente. A máquina, por exemplo, a locomotiva a vapor, usa pressão de vapor para movimentar ali os cilindros. O veículo, o carro, né, a combustão interna, explode o combustível num pistão, esse pistão ligado ali à biela transforma o movimento da explosão ali num movimento linear, esse calor em um movimento linear, e esse movimento linear vira um movimento circular das rodas e dá o torque do carro. Eu deixei aqui para vocês o exemplo do barquinho Plop Plop, que eu infelizmente não posso passar esse vídeo aqui, galera, na aula gravada, mas eu peço que vocês clicarem no link aqui, tá? É só clicar na imagem do modo apresentação que vai pro link. E esse barquinho, ele usa o princípio, né, das trocas de calor, né, o princípio de uma máquina térmica com uma fonte quente, uma fonte fria, para gerar movimento. Só que aí tem um princípio para cada máquina, isso é diferente, tá? Mas a ideia da máquina térmica é justamente retirar calor da fonte quente, então eu vou ter uma quantidade de calor saindo da fonte quente, e transformar isso daqui em trabalho. Fazer parte desse calor virar trabalho. Só que é impossível todo esse calor virar trabalho. Uma parte eu perco para a fonte fria. Então, se, por exemplo, eu tiro 1000 joules de calor da fonte quente, 800 eu consigo transformar para trabalho, mas 200 eu vou perder para a fonte fria. Fernando, por que é impossível? Aí a gente começa a discutir um pouquinho sobre a necessidade de uma segunda lei da termodinâmica. Vamos lembrar da primeira lei. O que a primeira lei da termodinâmica nos dizia? Que a energia se conserva. Basicamente, essa é a primeira lei da termodinâmica. Então, se eu retirar uma quantidade de calor da fonte quente e toda essa energia virar trabalho, tem algum problema para a primeira lei da termodinâmica? Não tem, né? Porque ela diz que a energia se conserva. Se sai 1000 e vira 1000 aqui, a energia se conservou, tá tudo certo. Só que aí tem um porém. Faz sentido
eu ter uma troca de calor e não vai nada para a fonte fria, significa que se a fonte fria tiver aqui ou não faria diferença nenhuma, certo? Porque se o calor todo que sai da quente vira trabalho, a fonte fria não está fazendo nada. E a fonte fria estar aqui ou não é uma coisa trivial. Se a fonte fria não estivesse, se ela não existisse, significa que seria impossível eu trocar calor. O conceito de calor vem disso, vem de duas fontes. Então, a presença da fonte fria é algo primordial. Ela não pode ser algo que pode ser descartado. Então, uma parte desse calor necessariamente sempre vai para a fonte fria. Eu perco. É impossível eu transformar 100% esse calor aqui em trabalho. Então, se eu até usasse aqui números, imagina que a gente tira 1000 joules aqui, e eu perco 200 joules para a fonte fria, quanto que vira trabalho? 800. Então, o que a primeira lei da termodinâmica me diz? Bom, que o trabalho ele é a diferença entre a quantidade de calor da fonte quente pela quantidade de calor da fonte fria, né? Se eu tiro a minha energia total da fonte quente, e aí eu perco uma parte dessa energia, o que eu perco, eu subtraio de tudo que eu tinha, sobra para energia útil, que é o trabalho, ok? Percebe que aqui, se QF for zero ou não faz diferença nenhuma matematicamente falando. Então a primeira lei, ela não prevê, ela não explica essas coisas, essas impossibilidades. É a segunda lei que vai vir justamente para falar o porquê que eu preciso da fonte fria aqui, ok? Então, só para já introduzir um pouquinho para vocês o conceito da primeira lei dentro das máquinas térmicas. Ok? Aqui, galera, eu tenho para vocês um desenho esquemático, tá? Do que seria uma máquina térmica de uma forma esquemática. É claro que não está tão bonito quanto o desenho que eu fiz para vocês, né? A limitação aí das obras da apostila. Mas a ideia é que tu tem uma fonte quente, uma fonte fria e uma máquina térmica que faz o processo, né, de transformação de energia. Fernando, o que seria a analogia a essa fonte quente e essa fonte fria? Vamos pegar um carro, por exemplo. Onde é que está a fonte quente do carro? O motor dele. O motor é a fonte quente dele, é onde acontece a explosão e é onde esquenta. Onde é que está a fonte fria? O ambiente externo. Tu não tem um radiador, um sistema de arrefecimento no motor que tu tira calor de dentro do motor, lá na frente no radiador tu perde calor para o meio, justamente para resfriar o teu motor. Então a fonte fria é o próprio meio externo. E a máquina térmica? A máquina térmica é todo o princípio de funcionamento de pistão, biela, virabrequim do motor de um carro. É como o motor funciona daí. Que daí ele vai pegar essa energia e transformar para trabalho parte dela. Ok? Então, para que uma máquina térmica opere, são necessárias duas regiões distintas. Uma com temperatura mais alta, que a gente chama de fonte quente, e uma com temperatura mais baixa, que a gente chama de fonte fria, certo? A gente viu que matematicamente, né, podemos escrever que o trabalho é igual à quantidade de calor da fonte quente menos a quantidade de calor da fonte fria. Isso é a primeira lei da termodinâmica, a conservação da energia. E aí, claro, como eu estou falando para vocês que, se eu tenho uma energia total e eu uso parte dela para um trabalho útil, a gente pode falar um pouquinho sobre rendimento desse motor, né, dessa máquina térmica. Qual é o percentual de energia útil para essa máquina? Como é que a gente calcula esse rendimento, né? Então, o rendimento, ele sempre é o que você utiliza dividido pelo total que você tem. Beleza? Então, o que é o que eu utilizo? Qual que é o meu objetivo numa máquina térmica? O meu objetivo é realizar trabalho. Então, o trabalho realizado dividido pelo todo o meu investimento, tudo que eu coloquei para essa máquina térmica funcionar, que é a fonte quente. É onde eu coloco o combustível ali, né? O carvão, a gasolina, o etanol. É onde eu invisto em combustível para gerar calor. Aí parte desse valor investido eu ganho como trabalho. Então, se eu pegar o meu objetivo dividido pelo total que eu tenho, eu vou ter o rendimento, né? Por exemplo, 1000 joules é toda a energia que sai da fonte quente. Se 800 joules viram trabalho, significa que essa máquina térmica ela tem um rendimento de 80%. 80% da energia
é útil nesse caso. 20% no caso 200 joules, 20% é perdido, é desperdiçado, não tenho o que fazer. Eu vou sempre perder uma parcela. Tudo bem? Aí aqui, galera, eu posso colocar, né, no lugar desse trabalho aqui, eu posso escrever ele como QQ menos QF, dividido para QQ. Então eu posso escrever o rendimento também como sendo 1 menos QF sobre QQ. Porque QQ sobre QQ dá 1. Aí QF continua com o denominador aqui, fica 1 menos QF sobre QQ. O que é QF sobre QQ? É a tua energia perdida dividido pela energia total. Então, se eu pegar 200 e dividir para 1.000, vai dar 0,2, que é os 20% que eu perdi. Aí eu pego 1, que é o 100%, e subtraio desse 20%. Aí eu vou ter um rendimento total no final aí da máquina térmica também. Então é uma possibilidade aí para a gente calcular o rendimento. Mas então o rendimento, basicamente, ele está associado, né, justamente ao quanto de energia útil eu tenho em relação ao total, à quantidade de calor da fonte quente. E como eu falei para vocês, esse rendimento ele nunca vai poder ser 100%. E a lei que nos ampara para afirmar isso não é a primeira lei, e sim a segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica, galera, ela é um tanto quanto complexa, tanto é que a gente não usa ela da forma como ela foi escrita de fato. A segunda lei da termodinâmica, ela na verdade é uma lei matemática que fala sobre um negócio chamado entropia. Entropia seria tipo a medida do grau de desordem de um sistema físico. O quão desorganizado aquele sistema está. Por exemplo, quando tu pega uma gota de tinta e pinga num copo com água, aquela gota de tinta ela tem uma organização das moléculas, que é no formato de gota. Quando cai na água, tu percebe que essa gota ela vai se espalhar e começar a atingir toda a água. Nunca vai acontecer de tu pegar a gota e ela se manter no formato de gota dentro daquela água. Porque a segunda lei da termodinâmica diz que a entropia de um sistema físico fechado ela tende a aumentar. Ou seja, o grau de desordem do sistema ele tende sempre a aumentar ou manter constante. Ele nunca vai voltar. Isso é meio que tipo quase que falar na seta do tempo, assim. É tipo tu pegar um ovo, jogar no chão, ele quebra. Não tem como você voltar para aquele ovo no formato que ele estava antes, com a casca fechadinha, tudo. Ele nunca vai voltar a ser o que ele era. A entropia do sistema já aumentou. Só que no ensino médio a gente não trabalha muito com isso, porque a parte matemática é muito complexa. Então, no que a gente ampara no ensino médio? A gente ampara no que os grandes pesquisadores chegaram como conclusão dessa segunda lei da termodinâmica, ou como consequência. Então, eu meio que vou mostrar para vocês enunciados de alguns cientistas que se baseiam na segunda lei da termodinâmica, e esses enunciados vão ser para a gente as consequências principais. E o primeiro enunciado é o enunciado de Kelvin e Planck. Kelvin, o da temperatura absoluta, e Planck, conhecido também como pai da mecânica quântica, tá? E eles disseram o seguinte: é impossível uma máquina térmica operando em ciclos transformar integralmente calor em trabalho. Ou seja, nenhuma máquina térmica pode ter um rendimento de 100%. Isso não existe. Por quê? Se você fizer as contas com base na entropia, um sistema com rendimento de 100% tem uma diminuição na entropia. E isso não pode, perante a segunda lei da termodinâmica. Só que a própria natureza nos dá esse limite, certo? Eu meio que justifiquei para vocês essa necessidade da fonte fria. Não tem como ter troca de calor, né, sem ter as duas fontes. Se eu não perco nada para a fonte fria é algo irrelevante para o sistema. É como se ela não precisasse existir e o calor pudesse existir apenas com um corpo. E o que não faz sentido. Então, meio que a gente vai se amparar nesses enunciados. Então, hoje a gente sabe o quê? Que nenhuma máquina térmica tem um rendimento de 100%. Tudo bem?
Aqui, galera, ó, eu deixei para vocês um exemplo, que é o motorzinho de Stirling, tá? Um texto para vocês lerem um pouquinho aqui sobre o motor de Stirling, um vídeo, que é um exemplo, mais um exemplo de uma máquina térmica, além do barquinho Plop Plop, das máquinas a vapor, é um motorzinho de ar quente, para vocês verem aqui. O que eu queria que vocês fizessem, né, a atividade que eu queria que vocês fizessem era olhar o vídeo e localizar o que é a fonte quente, o que é a fonte fria, como que ele funciona, né, tentar entender, para a gente discutir um pouquinho aí no nosso atendimento, tá? Posso trazer aí um motorzinho de Stirling para a gente discutir um pouco nos nossos atendimentos, ok? Bom, mas vamos falar um pouquinho sobre refrigeradores, porque a segunda lei da termodinâmica ela também explica um refrigerador. E o que é um refrigerador, né? Um refrigerador nada mais é do que uma máquina térmica inversa. Ele não quer fazer nada se mover, mas ele quer tirar calor de um ambiente e mandar para outro. Só que o problema é que ele tira calor de dentro, por exemplo, da geladeira e manda para fora. Dentro da geladeira não está frio, fora não está quente. Eu estou tirando o calor da fonte fria e mandando para a fonte quente. Isso não é algo natural. Não é algo que acontece num processo físico natural. Tanto é que a geladeira ela precisa ser ligada na tomada, precisa ser forçado, porque o calor ele flui espontaneamente do corpo quente para o frio. Mas é possível eu fluir o calor do frio para o quente de maneira forçada, usando um compressor em que você comprime e expande um gás para justamente fazer esse processo de troca de calor invertida. Tanto é que a geladeira nada mais é do que um motor com um gás de trabalho, né? O gás da geladeira, ou vocês já devem ter ouvido também falar do gás do ar-condicionado. Vazou o gás do ar-condicionado. É um fluido de trabalho em que você, nesse compressor, expande e comprime em momentos que você quer absorver ou perder calor. Aí esses processos fazem você tirar calor de dentro da geladeira e mandar para a parte de fora. Beleza? Então aqui uma geladeira de forma esquemática, um refrigerador, uma máquina térmica inversa, você vai retirar calor da fonte fria e mandar para a fonte quente. Só que isso não acontece de forma espontânea. Não tem como a fonte fria mandar calor para a fonte quente, senão uma xícara de café tu colocaria lá na mesa e ela receberia calor do ambiente e ficaria cada vez mais quente, o que não faz sentido. Isso tem que acontecer de maneira forçada. Então você fornece trabalho para que seja possível o calor fluir da fonte fria para quente. Percebe que é uma máquina térmica ao contrário? Você fornece trabalho para o calor ter um caminho inverso. Beleza? Então, um refrigerador, né, refrigeradores, são máquinas térmicas inversas, pois seu objetivo é o de fazer o calor fluir de uma fonte de menor temperatura para uma fonte de maior temperatura. Então, basicamente, né, o que tu investe ao trabalho, então suponha que você tem aqui 200 joules de trabalho que você investiu, né? O teu objetivo é qual? É tirar calor da fonte fria, então suponha que tu conseguiu tirar, sei lá, 500 joules da fonte fria, só que em consequência, para a fonte quente vão 700 joules. Tudo bem? Então, que é 500 mais 200, essa energia precisa se conservar. Então, tu tem que a quantidade de calor da fonte fria mais o trabalho é igual à quantidade de calor da fonte quente. E se tu jogar aqui, tu chega na mesma equação que a gente chegou para máquinas térmicas. Então, a equação com relação à energia, ela é a mesma. Qual que é a diferença? O rendimento, ou o que a gente chama de rendimento. Na verdade, para refrigeradores, a gente chama de eficiência. E representa aí pela letrinha grega, que é esse epsilon aqui, ó, esse 3 virado. O que é um rendimento? É o teu objetivo dividido pelo investimento. Na máquina térmica, o objetivo era trabalho e o investimento era a fonte quente. Na geladeira, o objetivo é resfriar ela, é tirar calor da fonte fria, certo? E o investimento é o que a gente paga para a Celesc todo mês. É o trabalho que o teu compressor faz gastando energia elétrica, tudo bem? Então a eficiência de um refrigerador é QF sobre o trabalho. E aí a gente pode fazer aquela brincadeirinha também, né? De no lugar do trabalho, escrever como QQ menos QF.
aí a gente chega numa equação de eficiência para refrigeradores. Então é legal, né, você saber associar o que é o rendimento de um refrigerador, o que é o rendimento de uma máquina térmica e entender que são coisas diferentes, mas que a segunda lei nos explica isso, tudo bem? Onde é que entra a segunda lei aqui? Tu concorda comigo que se eu tirasse, por exemplo, 500 joules de calor da fonte fria e mandasse 500 joules de calor para a fonte quente, não teria problema nenhum com a conservação da energia? A energia se conservaria da mesma forma, 500, 500, show de bola. Eu nem precisaria desse trabalho para isso acontecer. Só que aí tem um problema. Nenhuma geladeira funciona desligada. Nenhuma troca de calor acontece da fonte fria para quente. Mas a lei que me determina isso não é a primeira lei. É a segunda lei. A segunda lei da termodinâmica me diz que o calor flui da fonte quente para fria. E é necessário o fornecimento de trabalho para eu fazer o caminho inverso. Então, 500 mais 200 é o que iria para a fonte quente aqui. Então, a gente tem mais um enunciado, galera, da segunda lei, que é o enunciado de Clausius. O enunciado de Clausius diz o seguinte, e eu já falava isso para vocês, o calor flui espontaneamente dos corpos de maior temperatura para os de menor temperatura. Na verdade, isso é uma consequência da segunda lei da termodinâmica. É uma explicação da segunda lei da termodinâmica. Eu falava isso para vocês, não podia dizer de onde que vinha, mas é a segunda lei da termodinâmica, também conhecida como lei da degradação da energia, porque a energia se conserva, mas nem toda energia disponível é útil. Uma parte dessa energia sempre é perdida para o meio. Beleza? E mais, a gente pode dizer também, com base na segunda lei da termodinâmica, que o calor espontaneamente vai do corpo quente para o frio. Então, para um refrigerador funcionar, seja uma geladeira, seja um ar-condicionado, eu preciso fornecer trabalho. Eu preciso forçar para o calor sair da fonte fria e ir para a fonte quente. Tranquilo, pessoas? Então, essa é uma aula em que eu quero apresentar para vocês esse conceito, né, de máquina térmica e essa segunda lei da termodinâmica nas nossas limitações. A próxima aula eu vou falar de aplicações disso, com máquina de Carnot, como é que funciona, vou fazer conta para vocês, tá? Mas eu queria fazer uma questãozinha com vocês aqui para fechar essa aula, que é a questão de número 5, lá da apostila de vocês, do módulo 47, na página 148, que diz o seguinte: com base nas leis da termodinâmica, analise as afirmativas a seguir. Primeira, existem algumas máquinas térmicas que, operando em ciclos, retiram energia na forma de calor de uma fonte, transformando-a integralmente em trabalho? É possível, galera? Não. Não dá para transformar todo o calor em trabalho. Isso é uma limitação dada pela primeira lei da termodinâmica? Não. Pela segunda lei, a gente sabe que é impossível isso acontecer, tudo bem? A primeira lei, ela não prevê essa limitação. A segunda lei, inclusive, é uma das leis que justifica, é justamente o que explica o fato de não existirem moto perpétuos, por exemplo. Aquelas maquininhas que funciona para sempre, ou coisa do tipo, não é possível acontecer justamente pela segunda lei. A primeira lei, que diz que a energia conserva, ela não impede a possibilidade de existirem moto perpétuos. Beleza? 2 diz o seguinte: não existe transferência de calor de forma espontânea de um corpo de temperatura menor para outro de temperatura maior. Verdade. O enunciado de Clausius, né? Não tem como espontaneamente o calor fluir da fonte fria para quente, beleza? A 3 diz o seguinte: refrigeradores são dispositivos que transferem energia na forma de calor de um sistema de menor temperatura para outro de maior temperatura. Verdade. Apesar de parecer, né, contraditório marcar a 2 e a 3, elas são coisas distintas. A 2 fala que é impossível o calor vir da temperatura menor para maior,
espontaneamente. A palavra espontânea aqui é fundamental. A 3 diz que refrigeradores transferem energia na forma de calor de um sistema mais frio para um mais quente. Mas ele não fala que é de forma espontânea. Tem que ser de forma forçada, através do fornecimento de trabalho. Beleza? Então, a afirmativa 2 e 3 são as verdadeiras. O nosso gabarito aqui ficou letra D. Tranquilo, pessoas? Vou fazer aqui com vocês só o cálculo de uma questãozinha que é a 1 desse módulo, só para a gente aplicar justamente as continhas, né? A 01 ele fala que uma máquina térmica, em cada ciclo, rejeita para a fonte fria 240 joules. Opa, então eu perco para a fonte fria 240 joules. Dos 300 que eu tirei da fonte quente. Então 300 é tudo que eu tirei da fonte quente, perco 240 para a fonte fria. Qual que é o trabalho e o rendimento dessa máquina? Bom, o trabalho vai ser a diferença dessas quantidades de calor. O trabalho aqui vai ser, então, os 60 joules, que é o que difere a quantidade de calor da fonte quente para a fonte fria, né? Tenho 60 joules aí virando o trabalho. E o rendimento é só você pegar o teu objetivo numa máquina térmica, que é o trabalho, e dividir pelo teu investimento total, que é o QQ, que é a quantidade de calor da fonte quente. Então você vai ter 60 sobre 300. Então isso aqui vai dar, no caso, né, galera, 0,2 ou 20%. Beleza? Então, galerinha, fechamos aí a nossa aulinha, tá? Deixei para vocês algumas questões para vocês resolverem da apostila e, claro, aquela listinha do estudos, beleza? Um abraço para vocês, uma excelente semana e até mais. Valeu!